O espaço era silencioso, mas dentro da cabine de um caça orbital, o silêncio nunca existia de verdade. O comandante Elias Kael respirava com cautela, como se cada inspiração pudesse deslocar algo invisível no equilíbrio frágil daquele momento. À sua frente, o painel translúcido projetava camadas de informação em ritmo constante e distância, velocidade relativa, assinaturas térmicas, taxas de aceleração, janelas de manobra, probabilidade de detecção. Tudo se movia e se recalculava sem pausa, como se o universo inteiro fosse uma equação tentando se fechar. No canto inferior do visor, porém, havia um número que não se negociava: 52 minutos. 52 minutos até o início da operação que, segundo o alto comando, encerraria a guerra. A guerra que já durava mais tempo do que muitas pessoas vivas conseguiriam lembrar com nitidez. Ela havia atravessado gerações, dissolvido bandeiras, mudado nomes de governos, transformado heróis em estatísticas, e ainda assim permanecia, não como um evento, mas como um estado permanente do mundo, como se a humanidade tivesse desaprendido a existir sem o som imaginário de um alerta. Ao redor da nave de Kael, outros 11 caças do Esquadrão Atlas mantinham uma formação precisa. Aquilo não era coreografia militar, nem vaidade. Era geometria letal, cada ponto no espaço fora calculado para reduzir exposição, dividir assinaturas, ampliar cobertura de sensores e, principalmente, impedir que qualquer um deles virasse um alvo isolado. Um deslocamento de poucos metros, em certas circunstâncias, poderia abrir um corredor de tiro para o inimigo. No vácuo, o erro não tinha segunda chance. Kael não precisava olhar diretamente para os outros pilotos para saber que estavam ali. A conexão tática, os dados compartilhados, o ritmo idêntico das microcorreções de trajetória, faziam o esquadrão parecer uma única criatura distribuída em 12 corpos metálicos, respirando com o mesmo pulmão, reagindo com o mesmo reflexo. O sistema de bordo confirmava repetidas vezes que não havia transmissões externas detectáveis. A ausência de ruído eletromagnético deveria soar como segurança, mas naquela guerra sempre fora o contrário. O normal era o caos, interferências, chamadas truncadas, pulsos falsos, gritos que morriam no meio, pedidos de retorno que nunca eram respondidos. Quando tudo ficava quieto, era porque algo grande estava para acontecer, algo que não precisava ser anunciado. Kael lembrou-se do briefing, não como um discurso, mas como uma sequência de imagens mentais repetidas até perderem o sabor. A estação inimiga, conhecida apenas como Nó Zero, a órbita lenta ao redor de uma estrela morta, a ausência deliberada de calor, de luz, de qualquer assinatura que pudesse traí-la. Mesmo assim, a certeza de que dali saíam as ordens, os vetores, as decisões que mantinham a guerra respirando. O Nó Zero não era uma fortaleza comum, era um centro nervoso, um lugar onde a guerra parecia ter sido reduzida à matemática. E agora dali poderia surgir o fim. A arma que justificava aquela operação não era um míssil, nem um feixe de partículas, nem uma explosão capaz de rasgar cascos e incinerar tripulações. Era mais fria e mais abrangente do que qualquer ataque físico. Era um pulso, um evento projetado para apagar comunicações em escala total, espalhando-se como uma sombra que não se podia contornar. Não destruía metal, não rompia escudos, não matava no instante do impacto. Apenas silenciava redes, protocolos, frequências, qualquer tentativa de conectar um ponto a outro. Silenciava pedidos de socorro, rotas comerciais, colônias distantes, frotas perdidas. Silenciava a possibilidade de um alguém do outro lado responder. Um corte limpo na garganta do universo conhecido. Aquilo era o que o alto comando chamava de vitória definitiva. Se não havia comunicação, não havia coordenação. Se não havia coordenação, não havia guerra organizada. Apenas sobreviventes isolados em bolsões de luz, sem saber se o resto da espécie ainda existia. O fim de uma guerra pela amputação do mundo. Kael não era um idealista, nunca fora.
Ele carregava no corpo e na mente o peso de batalhas orbitais vencidas por segundos, emboscadas em cinturões de asteroides, massacres travados em velocidades absurdas, onde naves explodiam antes que o cérebro tivesse tempo de aceitar o perigo. Havia aprendido cedo que o espaço não premiava coragem, premiava cálculo. Mas aquela missão atravessava a lógica comum. Ela não queria apenas derrotar o inimigo. Queria impedir qualquer futuro em que as pessoas pudessem sequer contar a história do que aconteceu. O visor reduziu a contagem. 38 minutos. Kael ajustou os controles mais por hábito do que por necessidade, como se esse pequeno gesto ainda lhe desse algum tipo de domínio sobre o inevitável. O coração batia com um ritmo firme, disciplinado, mas por baixo da disciplina havia uma pergunta que não se calava, em nome de terminar a guerra. Quantas outras formas de vida e de esperança seriam enterradas junto? Do lado de fora, o espaço continuava indiferente. Dentro, porém, cada segundo parecia acumular densidade, como se o tempo estivesse se tornando mais pesado. O esquadrão Atlas avançava em silêncio absoluto. E naquele silêncio já existia uma espécie de luto antecipado, não apenas pela possibilidade de morrer, mas pela possibilidade muito pior de vencer. A aproximação ao nó zero não seguia rotas convencionais. Não havia corredores de tráfego, balizas de navegação ou referências gravitacionais confiáveis. O espaço naquela região parecia deliberadamente esvaziado, como se qualquer coisa que tentasse se estabelecer ali fosse lentamente apagada. As estrelas ao fundo surgiam distorcidas, não por interferência visível, mas por algo mais sutil, como se a própria percepção estivesse sendo filtrada. Os sensores do caça de Kael começaram a registrar variações mínimas, quase insignificantes, flutuações que, isoladamente, poderiam ser atribuídas a ruído de fundo, mas o padrão era consistente demais para ser ignorado. Campos magnéticos residuais, microdesvios de gravidade, ecos de radiação sem origem clara. O tipo de leitura que não indicava um objeto específico, mas a presença de algo que se recusava a ser plenamente medido. A zona de aproximação do nó zero era conhecida entre os estrateguistas como a Zona Morta, embora não constasse em nenhum mapa oficial. Não porque fosse proibida, mas porque os dados coletados ali nunca eram suficientes para justificar conclusões. Naves de reconhecimento haviam passado pela região antes, retornando intactas, porém com registros incompletos, lacunas de segundos ou minutos inteiros nos sistemas de memória. Nada que pudesse ser provado como ataque. Nada que pudesse ser classificado como falha técnica comum. Kael sentia a diferença mesmo, sem confiar inteiramente nos instrumentos. Havia algo errado na forma como o tempo parecia fluir dentro da cabine. Não mais rápido ou mais lento, mas irregular, como se certos instantes se estendessem além do normal enquanto outros desapareciam sem deixar rastro. O corpo humano não fora feito para perceber o espaço profundo daquela maneira, e o cérebro tentava compensar, criando uma sensação difusa de desconforto, uma inquietação sem causa definida. O esquadrão Atlas manteve a formação sem ajustes visíveis. Cada caça executava microcorreções constantes, coordenadas automaticamente para preservar o equilíbrio coletivo. Ainda assim, o espaço entre eles parecia maior do que antes, não em distância real, mas em percepção. Como se o vazio estivesse se infiltrando entre as naves, diluindo a noção de proximidade. À medida que avançavam, o nó zero começou a surgir nos sensores ópticos indiretos, não como uma estrutura clara, mas como uma ausência. Uma região onde a luz parecia se comportar de maneira anômala, contornando algo que não refletia, não absorvia e não emitia. Era possível inferir sua posição apenas pela deformação do fundo estelar, como se o universo estivesse desviando o olhar. A estação não girava visivelmente, não pulsava, não demonstrava atividade térmica detectável. Ainda assim, sua presença dominava o espaço ao redor com uma autoridade silenciosa. Kael teve a impressão incômoda de que o nó zero não precisava se esconder, ele simplesmente não precisava se anunciar. Os protocolos da missão indicavam aquele trecho como o último ponto de retorno seguro. A partir dali, qualquer tentativa de recuo exigiria uma manobra complexa, lenta demais para escapar caso fossem detectados. A decisão de seguir adiante já havia sido tomada muito antes de Kael assumir o comando do esquadrão,
mas agora ela se tornava concreta, pesada, irreversível. O contador interno avançava com precisão implacável. 26 minutos. A arma de pulso ainda não estava ativa, mas seus sistemas auxiliares começaram a despertar. Fluxos de energia foram redistribuídos, capacitores entraram em estado de pré-carga, algoritmos de sincronização passaram a rodar em segundo plano. Nada disso produzia som, mas Kael sentia como se a nave estivesse se preparando para algo que transcendia combate. Não era uma postura de ataque, era uma postura de encerramento. Memórias de missões anteriores surgiram sem aviso, não como nostalgia, mas como fragmentos desconexos, destroços girando lentamente no escuro, rastros de plasma se dissipando no nada, sensores captando ecos de explosões que já haviam acontecido segundos antes. Aquela guerra sempre fora travada no limite da compreensão humana, mas ali o limite parecia ter sido ultrapassado. Algo mudou subitamente nos dados compartilhados do esquadrão. Não um alerta direto, não um contato hostil confirmado, mas uma divergência mínima entre leituras que deveriam ser idênticas. As naves passaram a registrar o nó zero em posições levemente diferentes, como se cada sistema estivesse observando uma versão própria da realidade. A discrepância era pequena demais para justificar uma reação imediata, mas grande demais para ser ignorada. Kael compreendeu, com uma clareza desconfortável, que o inimigo não precisava disparar para atacar. A própria aproximação já era um campo de batalha, um território, onde sensores mentiam, onde certezas se fragmentavam e onde a noção de controle começava a se desfazer. O espaço ali não era apenas um cenário, era uma arma, e o esquadrão Atlas avançava direto para o seu centro. O primeiro sinal de contato não veio como um alerta convencional. Nenhum aviso sonoro, nenhuma marcação clara nos sensores primários. Foi uma alteração estatística, um desvio sutil na probabilidade de colisão calculada pelo sistema de navegação. Um número que, isoladamente, não significava nada, mas que, em conjunto com todos os outros, indicava a presença de algo que não deveria estar ali. O espaço à frente do esquadrão Atlas começou a se comportar de maneira errática. Trajetórias previstas deixaram de se alinhar com a realidade observada. Pequenos ajustes de curso produziam efeitos desproporcionais, como se forças invisíveis estivessem sendo aplicadas com precisão cirúrgica. Não era turbulência, nem interferência eletromagnética comum, era uma manipulação deliberada do ambiente. Kael percebeu que a zona morta não era apenas um perímetro defensivo, era um campo de preparação. Cada nave que entrava ali tinha seus parâmetros lidos, testados, distorcidos. O inimigo não estava apenas observando, estava calibrando. A confirmação veio quando o primeiro caça do flanco externo desapareceu dos dados compartilhados. Não houve explosão detectável, nem liberação súbita de energia. Um instante antes, a nave ocupava sua posição na formação. No seguinte, não havia nada, nem destroços, nem assinatura térmica residual. Apenas um vazio estatístico onde deveria existir um objeto de dezenas de toneladas. O sistema tentou compensar automaticamente, redistribuindo vetores e ajustando a geometria do esquadrão. Mas o dano não era apenas tático. A ausência abrupta criou uma lacuna psicológica impossível de ignorar. O espaço entre as naves não era mais uma abstração matemática. Tornara-se um lembrete concreto de que a destruição podia ocorrer sem aviso e sem espetáculo. Poucos segundos depois, novas anomalias surgiram. Ecos falsos começaram a aparecer e desaparecer nos sensores secundários, sugerindo movimentos rápidos demais para qualquer aeronave conhecida. As leituras se contradiziam, um sistema indicava aproximação, outro negava a existência de qualquer objeto. O inimigo não se apresentava como uma frota visível, mas como um conjunto de efeitos, como consequências sem causa aparente. Kael compreendeu que estavam enfrentando caças inimigos que não operavam segundo os mesmos princípios. Não se tratava de invisibilidade simples, mas de algo mais complexo. Naves que exploravam a própria falha dos sensores humanos, surgindo apenas nos intervalos onde a percepção não conseguia se firmar. Elas não precisavam ser vistas, precisavam apenas agir. O primeiro disparo confirmado não veio na forma de um feixe luminoso.
Foi um colapso localizado no campo de energia de um segundo caça, seguido por uma implosão rápida e silenciosa. O casco não se rompeu para fora, foi comprimido para dentro, como se o espaço ao seu redor tivesse decidido se fechar. Em menos de um segundo, outra nave deixava de existir. O Esquadrão Atlas entrou em manobra evasiva coordenada, abandonando a formação rígida e adotando padrões de dispersão calculada. Cada caça passou a operar com maior autonomia, ainda ligado à malha tática, mas agora reagindo a um ambiente que mudava rápido demais para estratégias tradicionais. A guerra deixava de ser um confronto entre forças equivalentes e se tornava uma luta pela capacidade de interpretar sinais ambíguos antes que eles se tornassem fatais. À medida que as manobras se intensificavam, fragmentos visuais começaram a surgir no limite da percepção, distorções breves, sombras que não pertenciam a objeto algum, regiões onde a luz parecia atrasar uma fração de segundo antes de alcançar os sensores. Não eram imagens completas, mas indícios suficientes para confirmar que algo se movia ali, algo que escolhia quando e como ser detectado. Kael sentiu a pressão aumentar dentro da cabine, não física, mas cognitiva. O volume de dados crescia exponencialmente, exigindo decisões em escalas de tempo cada vez menores. Não havia padrão claro a ser explorado. Cada ataque inimigo parecia único, como se estivesse sendo ajustado em tempo real para explorar as respostas humanas. Mesmo assim, o esquadrão começou a reagir. Disparos defensivos foram liberados em zonas de probabilidade, não com a expectativa de acertar alvos visíveis, mas de forçar o inimigo a se revelar ou recuar. Campos de interferência foram ativados, distorcendo ainda mais o espaço local, transformando a região em um emaranhado de vetores imprevisíveis. Foi nesse caos controlado que Kael teve a percepção mais perturbadora até então. O inimigo não estava tentando impedir a ativação da arma de pulso. Estava testando os limites do esquadrão, medindo resistência, tempo de reação, tolerância ao erro. Cada nave perdida parecia alimentar um modelo maior, uma compreensão crescente de como a humanidade lutava. A batalha que se desenrolava não era decisiva, era preparatória, e em algum ponto além da percepção humana, algo estava aprendendo muito rapidamente. A região ao redor do Nó Zero havia se transformado em algo que não podia mais ser descrito como espaço aberto. As distorções acumuladas pelos campos de interferência, pelas manobras evasivas e pelas ações invisíveis do inimigo criaram uma geometria instável, onde linhas retas deixavam de existir como referência confiável. Vetores se curvavam, cálculos perdiam validade em segundos, e a própria noção de distância parecia flutuar. O Esquadrão Atlas já não operava como uma unidade coesa, mas como um conjunto de sobreviventes sincronizados por necessidade. A malha tática ainda conectava as naves restantes, porém os dados que fluíam por ela eram fragmentados, contraditórios, frequentemente atrasados. Informações chegavam tarde demais para evitar o impacto, cedo demais para serem ignoradas, criando uma zona cinzenta onde cada decisão carregava risco absoluto. Novas perdas ocorreram sem aviso claro. Um caça teve seus sistemas de propulsão anulados instantaneamente, não por dano visível, mas por uma inversão súbita de forças locais que esmagou seus motores contra o próprio casco. Outro foi dilacerado por algo que não deixou assinatura energética identificável, apenas uma sequência abrupta de falhas estruturais que se propagaram em cascata, como se o material tivesse decidido não resistir. Kael percebeu que o inimigo não atacava posições aleatórias. Havia um padrão emergente, não espacial, mas comportamental. As naves que reagiam de forma mais previsível eram eliminadas com maior rapidez. Ajustes padronizados, manobras defensivas clássicas, respostas treinadas, tudo isso parecia ser antecipado com precisão inquietante. Sobreviviam por mais tempo aquelas aeronaves cujos movimentos introduziam ruído, imprevisibilidade, pequenas variações que fugiam dos modelos esperados. A guerra havia deixado de ser uma disputa de poder de fogo e se tornado um conflito de adaptação. Cada segundo era uma negociação entre lógica humana e um sistema adversário que aprendia rápido demais. O inimigo não precisava vencer imediatamente.
Bastava reduzir o espaço de possibilidades até que não restasse nenhuma escolha segura. Enquanto isso, os sistemas ligados à arma de pulso avançavam para a fase final de preparação. Os capacitores atingiam níveis críticos, exigindo estabilidade mínima do ambiente para ativação segura. Qualquer perturbação acima de um limite estreito poderia resultar em falha catastrófica, não apenas para a nave portadora, mas para todo o esquadrão ao redor. A arma que deveria encerrar a guerra tornava-se, paradoxalmente, mais frágil a cada instante de combate. Kael sentiu a pressão do comando invisível que vinha da retaguarda estratégica, não como ordens diretas, mas como a presença constante do relógio. O tempo restante diminuía, e com ele diminuíam também as opções. Recuar significava abandonar a missão e aceitar que o inimigo continuaria operando a partir do nó zero. Avançar significava atravessar um campo que já havia demonstrado não respeitar nenhuma regra conhecida. As leituras do nó zero começaram a mudar de forma mais acentuada. A estação deixou de ser apenas uma ausência distorcida e passou a exibir variações internas, como se camadas ocultas estivessem sendo ativadas. Campos sobrepostos surgiam e desapareciam, criando volumes impossíveis, regiões onde múltiplas leituras coexistiam sem se anularem. Não era uma defesa passiva, era uma resposta ativa à presença humana. Kael compreendeu, com crescente clareza, que o inimigo não estava apenas protegendo o nó zero, estava utilizando a aproximação como um filtro. Cada nave destruída, cada padrão identificado, cada reação registrada refinava o sistema defensivo. Quando e se a arma de pulso fosse ativada, ela não enfrentaria um inimigo desprevenido, mas um adversário que já teria aprendido tudo o que precisava sobre aquela tentativa. A noção de última batalha começava a se deformar. Talvez aquele não fosse o confronto final, mas apenas mais uma etapa de algo muito maior. A guerra que se pretendia encerrar ali parecia se estender para além do visível, para além do compreensível, como se o nó zero fosse apenas uma interface, e não a origem real do conflito. Restavam menos naves do que Kael esperava que ainda estivessem operacionais. O esquadrão Atlas continuava avançando, não por confiança, mas por inércia estratégica. Cada piloto restante carregava agora não apenas a missão, mas o peso silencioso daqueles que haviam desaparecido sem deixar vestígios. O espaço ao redor do nó zero pulsava com instabilidade contida. A geometria da morte se fechava lentamente, ajustando-se às últimas variáveis humanas ainda em jogo. E pela primeira vez desde o início da missão, tornou-se possível considerar que o maior erro não fosse falhar em ativar a arma de pulso, mas conseguir fazê-lo tarde demais. A contagem regressiva entrou no estágio final, e com ela veio uma mudança sutil, porém definitiva, no comportamento do espaço ao redor. As distorções deixaram de ser erráticas e passaram a apresentar uma coerência inquietante, como se todas as forças em jogo estivessem se alinhando para um único propósito. O campo de batalha já não era caótico, tornara-se deliberado. O esquadrão Atlas operava agora com menos da metade de sua força original. As naves remanescentes moviam-se em padrões cada vez mais irregulares, não por falha, mas por escolha consciente. A previsibilidade havia se revelado fatal, e sobreviver significava abandonar qualquer vestígio de elegância tática. Cada manobra introduzia ruído, cada decisão criava exceções, como se os pilotos estivessem tentando se tornar estatisticamente irrelevantes. Kael percebeu que o inimigo havia ajustado sua estratégia. Os ataques diretos diminuíram, substituídos por uma pressão ambiental crescente. Campos locais se intensificavam de forma seletiva, comprimindo rotas possíveis, empurrando as naves humanas para regiões cada vez mais instáveis. Não era um cerco convencional, era um direcionamento. Um empurrão lento e inevitável rumo a um ponto específico do espaço. Esse ponto era o limiar operacional da arma de pulso. Os sistemas indicavam que a ativação estava tecnicamente pronta. Toda a energia necessária havia sido acumulada, os algoritmos de sincronização estavam alinhados, e os protocolos de disparo aguardavam apenas a confirmação automática das condições externas mínimas.
O problema era que essas condições deixavam de existir a cada segundo. O ambiente se tornava hostil demais para garantir que o pulso se propagasse conforme o previsto. Kael compreendeu então a armadilha completa. O inimigo não precisava impedir o disparo, bastava torná-lo instável. Um pulso ativado em um campo distorcido não apagaria apenas comunicações. Ele se fragmentaria, ricochetearia em camadas imprevisíveis do espaço, criando zonas de silêncio absoluto intercaladas com regiões de colapso informacional. Em vez de um corte limpo, haveria uma mutilação irregular do universo conectado. As simulações começaram a refletir esse cenário. Projeções indicavam falhas em cascata, sistemas isolados permanentemente, inteligências artificiais presas em loop sem entrada externa, colônias inteiras mergulhadas em apagões sem sequer compreender a causa. O silêncio deixava de ser uma solução estratégica e passava a se revelar como uma catástrofe distribuída. Enquanto isso, o Nó Zero respondia, não com disparos visíveis, mas com uma reorganização profunda de seus campos internos. Estruturas antes ocultas tornavam-se parcialmente detectáveis, não como formas definidas, mas como volumes de intenção, regiões onde o espaço parecia obedecer a regras diferentes. O inimigo não estava apenas reagindo à ameaça do pulso, estava preparando-se para sobreviver a ele. Kael percebeu que, independentemente do resultado imediato, o Nó Zero não seria silenciado da mesma forma que o resto do universo. Seus sistemas não dependiam das mesmas camadas de comunicação. Ele existia em um regime próprio, desacoplado, como se já tivesse sido construído prevendo o colapso que agora se aproximava. A noção de vitória começou a se inverter. Ativar a arma significava cumprir a missão formal, mas também significava aceitar que o caos subsequente seria incontrolável. Não ativá-la significava recuar sob perdas severas e permitir que o inimigo continuasse aprendendo, evoluindo, refinando seus métodos. O relógio avançava sem considerar dilemas. Restavam poucos minutos. As naves restantes do Esquadrão Atlas mantinham-se operacionais por pura adaptação contínua. Cada segundo exigia ajustes finos, correções intuitivas, decisões tomadas antes que pudessem ser plenamente conscientes. Não havia mais espaço para estratégia ampla. Apenas sobrevivência imediata e a aproximação inevitável do ponto de não retorno. O silêncio que a arma prometia impor ao universo começava a se manifestar ali mesmo, no campo de batalha. Não como ausência de som, mas como ausência de significado. Os dados já não formavam um quadro coerente. Causas e efeitos se embaralhavam. O futuro deixava de ser uma linha projetável e se tornava um conjunto de possibilidades igualmente ruins. Kael compreendeu, com uma clareza amarga, que aquela missão não era sobre encerrar a guerra. Era sobre decidir qual tipo de fim o universo iria conhecer. O tempo restante deixou de ser apenas um número. Tornou-se uma pressão constante, quase física, que se infiltrava em cada cálculo, em cada ajuste de trajetória. A contagem regressiva já não representava o início de uma ação futura, mas a aproximação de um evento inevitável, algo que já havia começado a acontecer antes mesmo de ser oficialmente ativado. O ambiente ao redor do Nó Zero atingiu um nível de instabilidade que os modelos humanos não conseguiam mais representar com precisão. As distorções espaciais deixaram de se comportar como exceções locais e passaram a se sobrepor, criando regiões onde múltiplas realidades operacionais coexistiam. Em alguns vetores, o espaço parecia excessivamente denso, resistindo a qualquer tentativa de deslocamento. Em outros, tornava-se quase inexistente, permitindo acelerações que beiravam o impossível. As naves restantes do Esquadrão Atlas navegavam nesse cenário como partículas presas em um fluido turbulento, reagindo mais por intuição treinada do que por cálculo consciente. A malha tática ainda funcionava, mas agora servia mais como um registro histórico do que como uma ferramenta de coordenação. Dados chegavam defasados, posições se tornavam obsoletas em instantes, previsões perdiam validade antes de serem concluídas. Kael percebeu que o momento de decisão já havia passado em termos práticos. Não havia mais um caminho que permitisse abortar a missão sem consequências catastróficas. A energia acumulada nos sistemas da arma de pulso,
precisava ser liberada de alguma forma. Manter aquela carga por mais tempo significava arriscar uma falha interna que poderia destruir o esquadrão por completo. A ativação parcial tornou-se a única opção restante, não como estratégia ideal, mas como contenção de danos. Um disparo controlado, limitado, que talvez reduzisse o alcance do colapso, mesmo que não eliminasse seus efeitos mais profundos. Ainda assim, o ambiente já não garantia qualquer previsibilidade. O pulso não obedeceria aos parâmetros originais. No instante em que os sistemas cruzaram o limiar automático, algo mudou de forma irreversível. Não houve explosão visível, nem liberação abrupta de energia detectável pelos sentidos humanos. O que ocorreu foi uma ausência súbita, um apagamento local de referências, como se o espaço tivesse perdido momentaneamente a capacidade de transmitir informação. Sensores começaram a registrar lacunas impossíveis, dados que simplesmente não chegavam, não porque fossem bloqueados, mas porque deixavam de existir no trajeto. Protocolos de correção falharam, tentando compensar uma ausência que não se comportava como erro. Era como se o universo tivesse desenvolvido pontos cegos. A propagação inicial do pulso não seguiu uma frente uniforme. Ela se espalhou em filamentos irregulares, avançando e recuando, contornando regiões de alta instabilidade e se acumulando em outras. Zonas inteiras do espaço próximo ao nó zero entraram em silêncio total, enquanto áreas adjacentes permaneciam temporariamente funcionais, criando um mosaico caótico de conexão e isolamento. As consequências começaram a se manifestar quase imediatamente. Sistemas automatizados entraram em estados indefinidos, incapazes de confirmar comandos externos. Algoritmos de navegação perderam referências absolutas. As naves passaram a depender de estimativas internas cada vez mais frágeis, como se estivessem navegando em um mapa que se desfazia em tempo real. Kael percebeu que o inimigo havia antecipado aquele resultado. O nó zero, embora afetado por distorções periféricas, permanecia funcional em seu núcleo. Seus campos adaptativos absorviam parte do colapso informacional, desviando, redistribuindo. A estação não estava sendo silenciada, estava sendo isolada em um nível que ela própria havia previsto. A ideia de neutralização total se desfez por completo. O pulso não encerrava a guerra, apenas a transformava. O conflito deixava de ser sobre controle de território ou destruição de forças inimigas e passava a ser sobre sobrevivência em um universo fragmentado, onde a comunicação, base de qualquer civilização, tornara-se um recurso escasso e instável. O silêncio começava a se expandir para além do campo de batalha, atravessando rotas, sistemas, colônias distantes, sem que ninguém pudesse mapeá-lo com precisão. Não havia um centro claro, nem uma borda definida. Apenas a certeza de que algo fundamental havia sido quebrado. Kael compreendeu naquele momento que o ponto de não retorno não era a ativação da arma. Era a aceitação de que o universo, a partir dali, jamais voltaria a ser contínuo. Os efeitos do pulso deixaram rapidamente de ser um fenômeno localizado. O silêncio espalhava-se como uma doença sem padrão reconhecível, atravessando distâncias interestelares em trajetórias que desafiavam qualquer modelo anterior. Não avançava como uma onda uniforme, mas como rachaduras que se propagavam em direções imprevisíveis, conectando pontos distantes enquanto ignoravam regiões intermediárias. Em sistemas inteiros, as comunicações cessaram sem aviso. Satélites tornaram-se objetos mudos em órbita, repetindo sinais que nunca mais seriam respondidos. Estações de salto perderam sincronização, condenando rotas de comércio e evacuação ao colapso instantâneo. Colônias, recém-fundadas, ainda dependentes de suprimentos externos, foram lançadas em isolamento absoluto, antes mesmo de compreenderem que uma guerra distante havia decidido seu destino. O impacto não foi imediato em todos os lugares, mas foi inevitável. Onde o silêncio não chegava de uma vez, chegava em fragmentos. Mensagens interrompidas no meio, protocolos que funcionavam por minutos antes de falhar, sistemas que alternavam entre conectividade precária e apagão total. A instabilidade tornava impossível distinguir entre falha temporária e ruptura permanente. Na ausência de comunicação, estruturas sociais começaram a se dissolver.
Governos perderam autoridade quando deixaram de receber informações. Frotas espalhadas pelo espaço passaram a operar como entidades isoladas, sem saber se ainda faziam parte de algo maior. Decisões locais ganharam peso desproporcional, moldando futuros inteiros a partir de dados incompletos e suposições perigosas. Para Kael, essas consequências não eram abstrações estratégicas. Elas se manifestavam diretamente nos sistemas de sua nave. Conexões caíam uma a uma. Protocolos de emergência deixavam de confirmar respostas. O espaço ao redor tornava-se um território opaco, onde cada salto, cada manobra, cada cálculo carregava um risco impossível de quantificar. O Esquadrão Atlas havia deixado de existir como unidade formal. Restavam apenas naves individuais compartilhando um mesmo destino fragmentado. A malha tática, outrora o elo vital do esquadrão, reduzia-se a registros inconsistentes, ecos de uma coordenação que já não podia ser sustentada. O conceito de apoio mútuo dissolvia-se à medida que cada piloto precisava confiar apenas em seus próprios sistemas internos. O nó zero permanecia ali, envolto em campos que agora pareciam menos agressivos e mais indiferentes. Não havia celebração visível, nem retaliação imediata. A estação existia como uma constante silenciosa em meio ao colapso. Um observador que havia sobrevivido ao experimento que ajudara a provocar. Kael percebeu que, para aquele inimigo, o pulso não representava uma derrota ou uma vitória, mas apenas uma transição. A guerra como fora conhecida havia terminado, não porque um lado tivesse vencido, mas porque o próprio conceito de conflito organizado havia se tornado inviável. Sem comunicação, não havia frentes, nem alianças, nem estratégias de longo prazo. Restavam apenas confrontos isolados, disputas locais e a luta contínua para preservar qualquer forma de continuidade cultural ou tecnológica. O silêncio não era vazio, era saturado de consequências. Cada sistema isolado tornava-se um experimento próprio, uma variação de sobrevivência sem garantia de contato futuro. A humanidade fragmentava-se em múltiplas histórias paralelas, muitas das quais jamais se cruzariam novamente. Kael compreendeu que o verdadeiro legado daquela missão não seria registrado em arquivos centrais ou transmitido a gerações futuras. Ele se manifestaria na ausência dessas coisas, em histórias interrompidas, em rotas nunca mais percorridas, em vozes que falariam apenas para si mesmas, acreditando, talvez, serem as últimas. O universo seguia existindo, vasto e indiferente, mas a ideia de um universo compartilhado, conectado por sinais, acordos e narrativas comuns, havia sido destruída. Restava apenas o último ato, e ele não envolvia armas. O silêncio já não avançava. Ele havia se estabelecido, não como um evento contínuo, mas como uma nova condição do universo. As regiões ainda conectadas tornavam-se exceções temporárias, bolsões frágeis de continuidade, cercados por vastas extensões de isolamento absoluto. O espaço deixara de ser um meio de ligação e passara a ser um intervalo entre solidões. Kael manteve sua nave em deriva controlada, não por falha dos sistemas, mas por escolha deliberada. Qualquer tentativa de navegação ativa exigiria referências externas que já não podiam ser confirmadas. Mover-se significava assumir riscos que não podiam ser calculados. Permanecer era, paradoxalmente, a única forma de preservar algum controle. Os sistemas internos funcionavam em modo degradado, sustentados por rotinas fechadas, ciclos que não dependiam mais de atualização externa. Era um funcionamento condenado ao esgotamento, mas ainda funcional. Um reflexo direto da própria humanidade naquele novo estado, viva, consciente, porém desconectada. O nó zero permanecia visível apenas como uma deformação distante. Um lembrete silencioso de que nem tudo havia sido igualmente afetado. A estação existia fora da fragmentação comum, protegida por arquiteturas que não precisavam de troca, de resposta ou de reconhecimento. Ela não precisava falar, nunca precisara. Sua vitória não era territorial nem simbólica, era estrutural. Kael compreendeu que o verdadeiro erro não fora a ativação da arma, nem mesmo sua concepção. O erro fora acreditar que a comunicação,
era apenas uma ferramenta estratégica, e não o tecido invisível que sustentava toda forma de civilização. Ao rasgá-lo, não se destruíra apenas a guerra, mas também a possibilidade de uma história comum. Em algum lugar distante, colônias tentariam se reorganizar sem saber se estavam sozinhas. Frotas permaneceriam em alerta eterno, aguardando ordens que jamais chegariam. Mundos inteiros construiriam mitologias próprias para explicar o grande silêncio, transformando o colapso em lenda, em punição divina ou em mistério insolúvel. Nenhuma dessas histórias chegaria até Kael, e nenhuma das decisões de Kael chegaria até elas. A noção de responsabilidade diluía-se nesse novo contexto. Não havia mais testemunhas universais, nem registros centrais, nem julgamentos coletivos. A culpa tornava-se algo íntimo, restrito à memória de quem ainda se lembrava de como o universo costumava soar quando estava vivo de vozes. O tempo seguia seu curso, indiferente ao que fora perdido. Estrelas continuavam a nascer e a morrer. Sistemas gravitacionais mantinham seus ritmos antigos. A física não se importava com silêncio ou significado. Apenas a consciência humana sentia o peso da ruptura. Kael percebeu que aquela seria, possivelmente, a última vez que alguém teria uma visão relativamente ampla do que havia acontecido. Em breve, até isso se perderia. Cada região isolada passaria a acreditar ser o centro do que restara do universo. Não haveria reconstrução no sentido antigo. Não haveria um retorno à conectividade total. O que surgiria depois seria outra coisa: civilizações menores, histórias desconectadas, futuros que não se reconheceriam como parte de um mesmo passado. A guerra terminara, mas não com vitória, derrota ou armistício. Terminara por exaustão do próprio universo compartilhado. Kael ajustou os sistemas para o mínimo necessário e deixou que a nave seguisse sua trajetória silenciosa. Não havia mais missões. Apenas continuidade individual, frágil e finita. O silêncio não era o fim de tudo. Era o fim do entre. Entre mundos, entre pessoas, entre histórias. E enquanto o universo seguia existindo, vasto e impassível, a humanidade aprendia tarde demais que sobreviver não era o mesmo que permanecer unida.